Irmãos, bom dia a todos. Graça e paz da parte do nosso Redentor. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos 2, de 14 a 36. Como o texto é longo, irmãos, ao passo que nós vamos lendo, também vamos explicando, tá? Não farei duas leituras, uma leitura agora e outra para explicar. Então a gente ora e ao passo que vamos lendo, também vamos entendendo. Oremos. Senhor, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor nosso, em Cristo. Amém. Amados, nós temos refletido sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Sabemos que o livro é batizado com esse nome em razão de conter o registro das atitudes, das ações dos apóstolos, mas há teólogos que entendem que deveria ter o nome de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o marco da descida do Espírito Santo com o fim de capacitar a igreja para testemunhar de Cristo. O Espírito Santo, ele sempre apontou para Cristo, tá? Ele é Deus, Cristo é Deus, o Pai é Deus, mas notem que aquele que foi entregue à morte para salvar os pecadores foi o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo desce após o Senhor ser assunto aos céus. Então a presença do Espírito Santo, ela é muito marcante no livro de Atos. Claro, em toda a Bíblia, mas no livro de Atos, porque temos o registro da sua descida, da capacidade que ele dá aos discípulos, aos apóstolos, à igreja de Cristo como num todo, para testemunhar do Senhor, ainda que isso custe a sua vida. Eu disse isso, irmãos, acho que no último ou penúltimo sermão, que a ideia de testemunho aqui é uma ideia de testemunhar, ainda que seja necessário morrer por essa verdade. É claro que nos dias de hoje a gente não está tão acostumado a isso, mas vale lembrar que hoje existem pessoas que vão morrer no dia de hoje por testemunhar do Evangelho. Calma, não precisam assim ficar preocupados. Por hora não é aqui no Brasil, tá bom? Mas existem pessoas morrendo por esse testemunho do Evangelho. E a ideia de testemunho aqui é justamente um testemunho que, se necessário, lhe custe a vida para que você afirme a verdade do Evangelho. Então, a presença do Espírito Santo ela é muito marcante no livro de Atos dos Apóstolos. Também já ouvimos que o autor desse livro é Lucas, que era médico, historiador. Foi feito a ele a encomenda, então, dos registros, não apenas da vida do Senhor Jesus Cristo, que está lá no Evangelho de Lucas, como também de Atos dos Apóstolos, que foram os primeiros passos da igreja. Vimos na semana passada que a primeira igreja é a igreja primitiva, tá? A igreja primitiva nasceu quando Jesus foi assunto aos céus. E por que faço esse registro? Porque é muito comum, às vezes, os católicos se arvorarem no discurso de que a Igreja Católica Apostólica Romana é a primeira igreja. A primeira igreja é a igreja primitiva, é a igreja de Atos, capítulo de número 2. A igreja católica nasce no século IV, tendo como imperador Constantino, que tornou, então, a igreja, ou aquela fé, como a fé oficial do Império Romano. Por isso que Igreja Católica Apostólica, o quê?
romana. Ela nasceu onde? Em Roma, que inclusive fica a sua sede até os dias atuais, tá bom? Vimos que quem encomendou, então, todo esse apanhado foi, já lá no livro de Lucas, capítulo 1, já fala sobre isso. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem era Teófilo? Teófilo era possivelmente ou provavelmente um senador ou um dos juízes daquela época. Era um homem cristão, ele era um discípulo do Senhor Jesus Cristo, um homem muito rico, que podia pagar para que se fizesse, então, uma pesquisa sobre tanto a vida do Senhor Jesus Cristo, quanto a vida da igreja. Pastor, isso faz com que esses livros sejam postos sob suspeita de serem inspirados? Obviamente que não, irmãos. Se eles estão no cânon, eles são inspirados e nós não precisamos ter preocupação com isso. Por quê? Porque estamos falando apenas, irmãos, do propósito, da data, da autoria, tá bom? Para quê? Para que os irmãos fiquem situados. E para fechar esse primeiro momento, eu preciso lembrar aos irmãos que o livro de Atos, ele tem um registro de 34 anos de história. Você talvez leia esse livro em um dia ou em uma semana, mas o conteúdo dele se refere a 34 anos. Ele começou aí os seus registros no ano 30, tanto é que os irmãos percebem que no capítulo 1 o Senhor é assunto aos céus. Então, esses foram os primeiros anos aí da igreja cristã e vai até o ano 64 da era cristã, tá bom? Feitas essas considerações, precisamos lembrar ainda do contexto. Pastor, por que nós vamos estudar hoje sobre o sermão que Pedro pregou? Pedro era um homem muito simples, mas cheio do Espírito Santo. Afinal de contas, sua profissão primária era pescador. Mas Pedro aqui, irmãos, ele esculpe um sermão simplesmente magnífico. O sermão de Pedro, do ponto de vista espiritual, homilético, do ponto de vista de oratória, do ponto de vista técnico e espiritual também, o sermão de Pedro é simplesmente, permitam-me a expressão, o espetáculo de sermão. E o resultado disso é que Deus faz uso da vida de Pedro para que pregue essa mensagem e ao término dela 3.000 pessoas se convertem. Quando é que nasce isso? Nasce de uma interpretação equivocada que fazem sobre o Pentecostes. Os irmãos lembram que no último domingo à noite falamos do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e o que acontece ali é o inverso da Torre de Babel. Se em Babel Deus separou as nações pelas línguas, em Atos capítulo 2 o Senhor une as nações pelas línguas, de modo que os homens falavam, cada um em sua língua, mas aqueles que ouviam, ouviam como em sua língua materna. E isso causou uma confusão nas demais pessoas que observavam todo aquele feito. Tanto é que, se os irmãos observarem, por exemplo, o versículo de número 12, do capítulo 2, diz assim: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, que quer isto dizer? Verso 13, outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. É daí que nasce, então, o sermão do apóstolo Pedro. Pedro vai explicar o que está acontecendo naquele momento. Por quê? Porque as pessoas viam toda aquela realização, a descida do Espírito Santo, os homens se comunicando, ainda que cada um falando em sua língua e o outro entendendo como em sua língua materna. Quem estava de fora dizia, o que está acontecendo aqui? Outros diziam, esses estão embriagados. Então vem Pedro e prega uma mensagem. Prega um sermão. O sermão de Pedro, então, irmãos, poderíamos dizer que tem 5 pontos. Tem 5 pontos. Ou 2 pontos, sendo que o segundo ponto tem 4 subpontos. Vejam só como é estruturado.
Ele começa o sermão elucidando o que está acontecendo. Versos de número 22 a 35. Acompanhe a leitura. Desculpe, 22 não. Versos de número 14 a 21. Acompanhe a leitura. Então se levantou Pedro com os 11. Se levantou de quê? Da má interpretação que estavam fazendo sobre o Pentecostes. E erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ele chama a atenção para o que ele vai dizer. Então ele começa, verso 15. Estes homens não estão embriagados, disse Pedro, como vides pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro corrige a má interpretação que estavam fazendo sobre o Pentecostes. Ele diz, olha, eles não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia. E qual era a profecia? Que está registrada em Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 32. Pedro faz menção dessa profecia, afirmando ela da mesma forma que Joel havia feito no capítulo 2 do seu livro. Vejam só o que disse Joel. Verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Quem disse essas palavras? Joel, no capítulo 2, versículos de 28 a 32. Então Pedro olha para o Antigo Testamento com o fim de explicar o Pentecostes e diz: vocês estão achando que eles estão embriagados, mas o que está acontecendo nesse momento é o cumprimento do que Joel disse em Joel 2, de 28 a 32. Ou seja, Pedro já começa corrigindo uma interpretação equivocada sobre aquele acontecimento. E aqui, irmãos, cabe uma lição. O pregador, ele tem o desafio de interpretar o texto adequadamente. Há filósofos que dizem que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. A Bíblia é uma heresia? Obviamente que não. E por que afirmar que a Bíblia é a mãe de todas as heresias? Porque o problema não está nas Escrituras, mas está naquele que interpreta. É por isso que a má interpretação, a interpretação equivocada, faz com que os homens pratiquem atrocidades, equívocos, erros doutrinários. Quando a gente observa, irmãos, o primeiro passo que Pedro dá no seu sermão é um passo de interpretação do acontecimento à luz da própria Bíblia. Em outras palavras, Pedro usa a Bíblia para interpretar a Bíblia. Notem que ele explica o acontecimento apontando às Escrituras sagradas. Então, as Escrituras explicam a própria Escritura. O Antigo Testamento, já disse um teólogo, é como se fosse um casarão escuro. E o Novo Testamento, ele lança luz sobre esse casarão. Então, aconteciam coisas no Antigo Testamento que aqueles que vivenciavam, a princípio, não compreendiam. Mas quando se chega no Novo Testamento, notem que o Novo Testamento aponta para o passado e diz, olha, isso está se cumprindo agora. E logo fica fácil de compreender
aqueles acontecimentos? Por exemplo, por que aqui o Senhor mandou que Abraão subisse ao monte para sacrificar o seu filho Isaque, seu único filho? Abraão foi, cumpriu o mandado de Deus. Mas nota, irmãos, que aquilo que o Senhor pediu a Abraão era uma figura daquilo que o próprio pai faria com o seu filho. Abraão tinha um filho, único filho, que o Senhor pediu para sacrificá-lo. O pai tinha um filho único que sacrificou. Então, quando a gente olha Gênesis capítulo 22, se não analisarmos a realização, a história, o Novo Testamento, a gente fica sem compreender muita coisa nas Escrituras. Pedro usa a Bíblia para explicar a própria Bíblia. A gente precisa, irmãos, ter cuidado com quem a gente ouve. Eu tenho chamado muito a atenção da igreja e até quero me congratular com os irmãos que eu percebi que muitos irmãos corrigiram isso, viu? Tinha uns irmãos que eram fãs, a palavra é fã mesmo, de pastores que pregam tudo, menos a Bíblia. Eles massageiam a alma do pecador, eles dizem que Deus vai agir em favor do pecador, Deus vai mover a montanha, Deus vai abrir o mar, o pecador será realizado, e o Senhor fará, e o mundo se voltará para você, e etc. e tal. Eles falavam tudo, só não falavam de Jesus Cristo. Se os irmãos pararem para perceber, há uma pregação que saiu de moda. Isso é apenas uma força de expressão que eu estou usando. Não se fala mais hoje nos púlpitos de pecado, não se fala mais hoje no púlpito que o pecador precisa se arrepender, tomar a sua cruz, se humilhar diante de Deus, rasgar o seu coração, confessar os seus pecados, fazer a sua vontade sucumbir para que Cristo ou a sua vontade prevaleça nele. Já perceberam que essa mensagem está fora de moda? Força de expressão, repito, para que ninguém me interprete mal. Qual é a mensagem, então, que está na moda? A mensagem que está na moda é a mensagem da vitória. Você é vitorioso. Deus vai fazer acontecer. As coisas vão se realizar na sua vida. Você vai prosperar. Você isso. Você aquilo. É a mensagem que está na moda. Só, irmãos, que as Escrituras, elas não mudam. Os homens mudam. Os tempos mudam. Os enganos mudam, mas as Escrituras permanecem a mesma. O cristão, ele não deve olhar para a oratória de um pastor. Ele deve olhar para aquilo que é pregado, se de fato é Escritura, se de fato é lei de Deus, é aquilo que Deus está afirmando. Os cristãos precisam fazer uma análise daquilo que é pregado. Porque quem é raso no conhecimento da palavra de Deus é gente fácil de ser enganada. Vocês sabiam disso? Por que as pessoas fazem coisas que aos nossos olhos são atrocidades? Porque são rasas. Não se aprofundaram no conhecimento. Os homens de fora viam Pentecostes e diziam assim: eles estão embriagados. Olha a conclusão, olha a diferença de Pedro. Não, eles não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o que Joel disse lá. Perceberam a diferença? Isso vale para a nossa vida, irmãos. A falta de conhecimento bíblico, a falta de profundidade no conhecimento sobre Deus, torna homens e mulheres rasos, homens e mulheres que em dias difíceis não permanecem de pé. E por que não fazem isso? Porque eles não estão sustentados na rocha, eles não estão fundamentados na vontade de Deus, eles não têm a compreensão que ainda que algo de ruim lhes aconteça, é vontade de Deus.
Deus decretou todas as coisas. Eles não compreendem dessa forma. É por isso que quando se faz uma promessa de prosperidade em muitas igrejas hoje, que as pessoas vão, vendem tudo que tem e dão à igreja, coisa que as escrituras não estão mandando fazer, mas existem falsos profetas ensinando isso, as pessoas vão e entregam tudo, e o milagre não acontece. O que é que ocorre então? Elas voltam e procuram um pastor, e dizem assim: pastor, o senhor não disse que se eu fizesse isso o milagre ia acontecer? Aí o que é que o pastor responde? Lhe faltou fé. Mas como é que faltou fé a uma pessoa que entregou tudo o que tinha? Muito pelo contrário, essa pessoa teve fé. Essa pessoa teve fé. Observem que a ação dessa pessoa demonstra que de fato ela acreditou naquilo. Porque se ela não tivesse acreditado, ela não teria feito. Não faltou fé. O problema é que a fé foi errada. A fé se fundamentou naquilo que Deus não disse. Esse foi o problema. Agora, dizer que aquela pessoa faltou acreditar, não, ela acreditou. Os atos dela demonstram que ela acreditou. O problema não foi acreditar. O problema é que ela creu naquilo que ela não devia. É por isso que pessoas são enganadas. É por isso que pessoas têm sofrido. É por isso que os hospitais psiquiátricos têm um alto índice de pessoas que já passaram por igrejas evangélicas. Sabe por quê? Porque quando se faz promessa que Deus não fez e não se cumpre aquilo que supostamente Deus prometeu, quando Deus não prometeu, foram os homens que afirmaram isso, essas pessoas, elas começam a enlouquecer, elas entram em um quadro de depressão profunda, quando não tiram as suas vidas, elas vão parar no manicômio. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas que já passaram por isso. Pastor, e por que isso acontece? Por falta de conhecimento da vontade de Deus. Eles estão embriagados, diziam os homens. Pedro dizia: aqui está o cumprimento de uma profecia. Deus está derramando do seu espírito, conforme ele prometeu lá em Joel. Meu irmão, não perca culto de doutrina. Não deixe de se alimentar com a verdade do Evangelho. As oportunidades que Deus tem te dado para você aprender Escritura Sagrada. Senão você será raso. Imagine uma árvore sem raízes profundas. O que é que acontece com ela? Qualquer vendaval derruba. Imagine uma árvore bem fincada, com raízes profundas. Ela vai sofrer com os vendavais? Vai. Vai, toda árvore sofre com vendaval. Com as agruras do tempo, também. E por que ela não cai? Porque ela está enraizada. Ou seja, aqueles que criam raízes no Evangelho, aqueles que se aprofundam na vontade de Deus, irmãos, eles permanecem de pé. Não é por serem bons, mas é porque Cristo os mantém de pé. Segunda parte aqui do texto, tá, que Pedro pregou. Ele fala agora, irmãos, uma mensagem que também está em falta nos dias atuais. Ou pouco aparece, porque não é a mensagem que a mídia tem veiculado. Vocês vão perceber que daqui para frente, irmãos, o sermão de Pedro é só Cristo. Prestem atenção no que eu vou dizer. Daqui para frente, Pedro faz um único ponto com 4 subpontos. É a estrutura homilética do sermão de Pedro. Pode ser dividido de 2 formas aqui. Irmãos, eu estou usando uma expressão técnica de um sermão. Homileticamente, ou Pedro dividiu esse sermão aqui em 5 pontos, ou ele dividiu em 2 com 4 subpontos.
Na leitura que eu fiz, ele divide o sermão em dois momentos. O primeiro deles é o que acabei de dizer, ou seja, ele traz o esclarecimento do que está acontecendo. O segundo deles, ele mostra esse esclarecimento, ou esse cumprimento na pessoa de Cristo. Do versículo 22 ao verso de número 36, é só Cristo. Pastor, não tem prosperidade não? Não. E cura? Tem cura, pastor? Não, não tem não. Pastor, não tem eu caminhando por sobre as águas não? Não, não tem não. Pastor, e Deus abrindo o mar? Tem, também não. Rapaz, não tem nada nesse sermão de Pedro, pelo contrário, no sermão de Pedro tem tudo. Cristo. Vamos comparar o sermão do apóstolo Pedro com o sermão dos pastores midiáticos. Primeiro subponto. A pessoa de Jesus Cristo. Versículos de 22 a 35. E aqui ele vai mostrar a pessoa do Senhor Jesus em sua vida. Versos 22 a 24. Acompanhe a leitura. Varões israelitas, ele está falando para aqueles que confundiram o Pentecoste. Atendei a estas palavras. Pronto. Vamos para o personagem principal do sermão de Pedro. Jesus, o Nazareno. Sabe o que é que Pedro está dizendo aqui? Vocês lembram daquele que andava entre nós? Aquele lá de Nazaré da Galileia? É dele que eu vou falar agora. É o que Pedro está dizendo. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vocês, como vocês mesmos sabem. O que Pedro está dizendo é, aquele varão galileu que vocês desprezaram, aquele Jesus Cristo que operou milagres, realizou maravilhas, que foi aprovado por Deus, que esteve entre vós, é dele que eu vou falar. Observem que Pedro está apontando para a vida de Jesus. Aqui, irmãos, Jesus já havia sido assunto aos céus. Aquela multidão agora, sobretudo aqueles que não estão entendendo o Pentecostes, eles agora param e pensam assim, tá, eu lembro daquele varão galileu, mas o que é que tem ele? Pedro está dizendo, é ele. Ele foi e o Espírito veio. Vocês vão ouvir falar quem é ele agora. É o que Pedro está dizendo. Verso de número 25 a 31. Pedro agora diz, eu estou dando testemunho dele, agora vocês verão o que Davi falou sobre ele. Vejam só, de 25 a 31. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou além disto. Também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Pastor, onde foi que Davi disse isso? Salmo 16, versículo de número 10. Davi está falando sobre o Messias. O que Pedro está dizendo é, vocês lembram daquele Galileu? Eu estou falando dele. Primeiro, ele deu testemunho por sua vida. Segundo, Davi deu testemunho daquele Galileu. Onde? No Salmo 16, verso de número 10. É o que ele está dizendo aqui. Ele prossegue, irmãos, e diz assim no verso de número 9. Desculpe, 9 não. Verso de número 29. Vamos até o 31. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes
se assentaria no seu trono. Que salmo? Salmo 110, versículo 1. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Salmo 110, versículo 1. Pedro está dizendo, Davi, a quem vocês respeitam e conhecem, Davi falou do Nazareno. Salmo 16, 10, Salmo 110, 1. É o que Pedro está pregando no seu sermão. Verso 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. O que é que Pedro está fazendo no seu sermão para que a gente não perca aqui o raciocínio? Do versículo 14 a 21, que nós já vimos, Pedro corrige o equívoco. Eles estão embriagados? Não. É o cumprimento de Joel 2, de 28 a 32. Do versículo 22 a 35, Pedro então usa 4 argumentos que depõem a favor de Cristo. O primeiro deles, a sua vida, morte e ressurreição. Nós vimos isso onde? Nós vimos nos versículos de 22 a 24. Depois ele depõe no que diz respeito a Davi, considerando que Davi, irmãos, foi um monarca muito respeitado. Todos olhavam para Davi e viam nele o quê? O nosso grande rei. Então Pedro vem em sua mensagem e diz, sabe Davi? Davi falou daquele Nazareno. Davi falou de Cristo. Vocês ouviram isso sobre ele. Aí Pedro usa agora um terceiro argumento. Qual o terceiro argumento? O argumento do testemunho cristão. Verso de número 32, acompanha a leitura. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O que é que Pedro está dizendo agora? Terceiro argumento. Pedro está dizendo, nós que estamos aqui, nós que somos apóstolos, somos testemunhas. E testemunha, os irmãos sabem que a testemunha ocular, eles viram. E auricular, eles ouviram. Quando Jesus ressurge dentre os mortos, fica 40 dias entre os homens. Jesus fazia refeição com os discípulos. Aí você vai perguntar, por quê, pastor? Jesus precisava fazer refeição depois da ressurreição? E aí? E por que ele faz? Aquela é uma evidência de que eles não estavam lidando com um fantasma. Quando Jesus aparece e se dirige de imediato a Tomé, o que é que ele diz? Tomé, toque em minhas chagas, toque aqui do meu lado, veja que sou eu. Tomé então diz, ai meu Deus e Deus meu. Jesus responde, vocês creram porque vocês viram, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, porém crerão. O que Pedro está dizendo é, nós vimos, nós somos testemunhas que Deus ressuscitou aquele Nazareno. Vocês viram o Nazareno, vocês viram os milagres dele, vocês viram os prodígios e os sinais e maravilhas. Davi deu testemunha dele e nós somos testemunha que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse é o terceiro argumento. O quarto argumento de Pedro, a presença do Espírito Santo. Versos de 33 a 35. Ele diz assim, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. O que foi que Jesus disse em João capítulo 16? Eis que eu vou para junto do Pai, mas vos enviarei quem? O Consolador. Eu vos enviarei o Auxiliador, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. João 16. Pedro está usando esse argumento. Pedro está dizendo, exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro está dizendo, vocês estão vendo e ouvindo o Espírito Santo sendo derramado à vida da igreja. É o que Pedro está dizendo. A presença do Espírito Santo aqui, é como se Pedro estivesse dizendo isso, atesta
ratifica, confirma que aquele Nazareno que esteve entre nós, de fato é o Cristo. Talvez você esteja estranhando, meu santo. Você esteja pensando assim: pastor, por que o senhor está dando tanta ênfase a isso? Primeiro que não sou eu, é o próprio texto. Vamos organizar a conversa? É o texto que está dando ênfase. Mas, pastor, a gente não precisa dessa ênfase. A gente não tem dúvida que o Nazareno era o Cristo. A gente não tem. E aqueles da época? Lembrem que Pedro está pregando para eles. Então, quando Pedro, irmãos, aponta para Cristo e dá tanta ênfase nessas ações, a saber, vida, morte e ressurreição, primeiro. Segundo, Davi profetizando sobre o Senhor ser assunto aos céus e recebido à destra do Pai. Terceiro, o testemunho dos apóstolos. Quarto, a presença do Espírito Santo. Quando Pedro faz isso, é para apontar aquele povo e dizer: aquele que por vocês foi rejeitado, é ele que é o Redentor. Agora imagine, você no meio daquele povo receber uma mensagem como essa. É o que Pedro está fazendo. Daí então, irmãos, ele vem em verso de número 34, 33 em diante, para a gente finalizar. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvi. Ou seja, vocês estão vendo e vocês estão ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, olha lá de novo, disse o Senhor ao meu Senhor. O que foi que o Senhor disse? Ou seja, o que foi que o Pai disse ao Filho no Salmo 110, versículo de número 1. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Pedro finaliza então seu sermão, verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o sermão do apóstolo Pedro. E o resultado, pastor? Bom, o resultado a gente vê à noite. O resultado a gente vê à noite. O que é que esse sermão produziu? Às 17 horas. Irmãos, vamos aplicar para concluir essa mensagem. Pastor, o que é que eu aprendo com isso? Meu irmão, deixa eu ser muito pontual. Toda mensagem pregada que não aponta para o Salvador, essa mensagem não é oriunda nem das Escrituras, nem do Espírito Santo de Deus. Isso deve nos alertar que você, enquanto cristão, nunca ouça uma pregação sem saber qual o norte dela. Para onde ela está apontando? O que é que essa mensagem está dizendo? O propósito do Evangelho, irmãos, é fazer Cristo conhecido entre os homens. Do Gênesis ao Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo está presente. Como, pastor? Vamos lá. Façamos o homem conforme a nossa imagem, semelhança. Façamos, plural, dando ideia de quê? Diálogo. O que é aquilo? Pacto da criação. O pai falando, o pai e o filho conversando. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você chega em Apocalipse, ele diz: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. As duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última, dizendo: eu sou o princípio de todas as coisas e eu sou o fim de todas elas. Aí nós temos Paulo escrevendo: porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Do Gênesis ao Apocalipse, a grande mensagem é: Deus enviou seu Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda mensagem
ela deve apontar para a redenção. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que uma mensagem ela não traga consolo ao coração. É claro que a mensagem ela traz consolo ao coração, mas a mensagem pode trazer exortação. A mensagem pode chamá-lo à ordem. Mas o evangelho é o chamamento do pecador ao arrependimento. É apontar para Cristo e dizer, Ele é o Redentor, nós precisamos, ou você precisa crer nele. Porque quem diz isso são os crentes. Os crentes dizem ao mundo, venham comer no nosso prato. O evangelho está aqui, o evangelho está sendo pregado nesse domingo de manhã. O mundo está tendo a oportunidade de ouvir o evangelho. Qualquer homem que após essa mensagem morra, não pode alegar diante de Deus que não ouviu o evangelho. Pastor, e se ele não tivesse ouvido, não poderia alegar diante de Deus que não crê na existência de Deus. Mas como? Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz discurso a outro dia. Não há palavra, não se ouve nenhum som. No entanto, por toda parte se faz ouvir a sua voz. O que é que o Salmo está dizendo? A natureza está dizendo ao homem, Deus existe. O Salmo está dizendo isso. Nenhum homem pode chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia que o Senhor existia. Você sabe qual será o pior desespero de um ateu? Eu sinto em dizer isso, mas é melhor a dor da verdade que o consolo da mentira. Você sabe qual vai ser o pior desespero de um ateu? É que quando ele fechar os olhos físicos, ele vai abrir os olhos espirituais. Quem é que ele vai encontrar diante dele? Ele vai encontrar aquele que ele viveu a vida jurando que não existia. E não é só isso. Ele vai encontrar aquele que dirá, eu vou te julgar. Não há desespero maior do que esse dia. Você sabe qual vai ser o maior gozo do crente? No dia que ele fechar os olhos nessa terra. E ele abrir os olhos espirituais. E ele encontrar com seu Senhor. E o Senhor lhe dirá, entre para o meu gozo eterno. Porque o preço pelo seu pecado eu paguei naquela maldita cruz. Amém.